Umas 7 regiões no desejo? Isso. Nós. Todos, qualquer um de nós aqui. Todos nós aqui convivemos. Nós estamos sempre enchendo o nosso corpo de desejo material de uma dessas 7 regiões. Todos ao mesmo tempo. Quando se você sai daqui da rua, você vai pegar o metrô, certo? E eu já saio daqui, vou passando nos lugares, tudo ermo aí, passando, olhando assim, ó. E, né, escondendo o bolso aqui, né? Três regiões inferiores. Ixi, então, meu corpo de desejo está com as 3 regiões inferiores, né? Se eu sair daqui tranquilo, na boa, não preciso ficar desleixado também, cantando maravilhas, tá? Mas na boa, saio andando como se estivesse andando em qualquer outro lugar. 3 regiões superiores. Fé. Né? A fé te movimenta as 3 regiões superiores. Mas a mente pode ajudar nesse processo? a mente deveria ajudar. O problema é que a nossa mente hoje, que é a mente inferior à concreta, vai estar relacionada com essas 3 aqui embaixo, que é a mente animal, que a gente chama, né? Inferior. Os exercícios da Rosa Cruz, né? E aquelas dicas que o Max ainda dá no conceito Rosa Cruz do Cosmos, no capítulo Elemento, Consequência e Reequilíbrio e Renascimento, na segunda parte dessa lição, estimula a gente a criar a mente superior. Aqui, ó. Certo? O medo estaria relacionado com a falta de fé? Ou não? Sim. Fé está aqui, medo está aqui. Tudo que você joga para cá tem seu correlato do lado de cá. O único que não tem é filantropia. Ao contrário do fé é o medo. Ao contrário do amor é o egoísmo. Do altruísmo é o egoísmo. Assim vai. Tá? Carlos, quem quer dinheiro? Dinheiro, avião, sim. Aonde eu me coloco aí? Embaixo. Personalidade. Básico. Desejo, né? Mesmo porque dinheiro não é material. Não. Dinheiro é etérico. Dinheiro não é material. Não é material da região química do físico. E etérico. Etérico. Dinheiro é etérico. Totalmente etérico. Você foi Mais ensinado a acreditar que aquilo tem um valor. Lógico, mais fácil. Beleza? Então é assim que a gente funciona, é assim que a gente tem que trabalhar com muitos desejos, né? Tá vendo tudo isso dentro da interessante. Mas vamos ver como é que esse negócio aqui trabalha para unir as pessoas de gostos opostos ou até inimigas, né? A outra característica interessante disso é que quando nós estamos lá no terceiro céu, a escolher o panorama dessa próxima vida, que é a vida que nós estamos agora, né? A gente tem uma vontade enorme de reparar os erros que cometemos, de reparar os danos que causamos nas vidas terrestres passadas. De quem a gente quer reparar esses erros e danos? Nossa. Das pessoas com quem nós convivemos. Teia do destino. Nós não vivemos sozinhos. Certo? Ok? Isso é importante. Se viver sozinho fosse uma condição maravilhosa para o desenvolvimento espiritual do Ocidente, o Max Endel tinha enchido o conceito Rosa Cruz do Cosmos de métodos de sobrevivência sozinho como ermitão. Não é verdade? Técnicas de como viver sozinho. Não é? Foi isso que ele fez lá? Não. Concorda? Por quê? Porque o nosso desejo imenso de corrigir erros e danos é corrigir erros e danos que nós cometemos quando nos relacionamos com as pessoas. Com pessoas, não é com pessoas com pai, mãe, filho, tia, tio, mas que é com o espírito virginal 1, espírito virginal 2, espírito virginal 3, espírito virginal 4, ou seja, não tem nome. São seres iguais a nós, que não tem nome, não tem rosto, não tem parentesco, não tem relacionamento pessoal, de pessoa, mas relacionamento de irmão, de espírito. Olha que coisa interessante. Imagina só, você saber que você quer reparar um erro de uma pessoa que você não sabe quem ela é, mas você tem certeza que você errou. E você deseja imensamente encontrar essa pessoa que você não sabe quem ela é, mas você tem certeza absoluta que quando você a encontrar, você quer reparar o erro. É uma coisa interessante no terceiro céu, né? Muito instigante, né? Não é verdade? Mas é assim que acontece. Porque você não sabe quem é, mas você tem certeza que você precisa. Você falou daquele exemplo lá de ganhar na Mega Sena, né? Isso está previsto na teia do destino. Tendência a. Tendência a. Tanto é que isso é expresso na segunda casa e na oitava. Não tem tendência. Tem tendência, pode acontecer, pode não acontecer. Você jogar na Mega Sena é a força de vontade sua. Quantas vezes você não quis jogar?
ou não jogou? E se jogasse, ganhasse? Como você sabe disso? Sim, mas aí, mesmo assim, se você jogar, ganhar e isso, você pode falar que vai ser exatamente a sua lição. O que você tinha que fazer? precisa passar. Então, bem, se você tem os bens a administrar, são os seus talentos, certo? Você pode ter escolhido na sua vida e falar assim, ó, a partir de tal momento eu quero administrar muito mais bens, para mostrar que eu sou um bom administrador de bens, que eu sei fazer bastante com o bastante que eu ganhei, certo? Você escolheu lá no terceiro céu. Aí chega aqui, vem a condição, você chega aí quando você recebe esse bem, o que você faz? Ao invés de administrar, Freta avião e vai todo mundo viajar. Ou não necessariamente. Avião, né, cara? Ou você faz filantropia. você torce, então, mas o torce-se para fazer isso, torce para acontecer isso. Mas o problema é que quando você não tem parte espiritual, você não faz isso. Você não faz isso. Sem parte espiritual é impossível você fazer. Não tem como você fazer. A não ser que você seja filantropo de carteirinha, né? Certo? Para colocar quadros, colocar estátuas, etc. Como muita gente acontece. Normalmente é aprovação, né? Muita gente acontece. Você vê nos Estados Unidos, isso é muito comum nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma tradição cristã maravilhosa, né? E quando você é muito rico, você primeiro você monta uma fundação, certo? Fundação, certo? A fundação é uma coisa interessante, porque a fundação é a melhor maneira para você não pagar tanto imposto de renda. E é a melhor maneira também do governo não incidir em você com algumas ações. Por quê? Porque normalmente, quando você é muito rico, milionário, você tem algumas coisinhas fora do normal na lei, certo? Não é verdade? A maioria é assim, né? Escapou ali, escapou aqui, sempre tem alguma coisinha que se pega. Aí você monta uma fundação, você vira filantropo, essas coisinhas que poderiam te prejudicar, elas somem. Né? Elas somem. Aí você começa a fazer o bem, certo? E o bem se reduz em placas, estátuas. O próprio nome da fundação, fundação em nome do próprio cara, já orgulho. Isso é filantropia? Não é. No nosso conceito, não. No conceito do mundo, não é. A pessoa que é rica pra caramba mesmo, e que ela é altruísta e filantropa, ela some, você não sabe quem é. Ela não aparece, ela tem bens, mas não aparece, porque ela não precisa aparecer, gente. Se a pessoa é rica mesmo, bilionária, ela não precisa aparecer. Leia a história do Conde Saint-Germain. Não essas que aparecem, tem umas histórias boas para você ler. Leia a história dele para você ver como é que é. Vê se ele aparece aí. Ele só aparecia quando precisava. Quando não precisava, não aparecia. Entendeu? Então, ser rico, ser milionário não é pecado. Oh, meu Deus, não quero ser. Mas é muito mais difícil você ser filantropo e altruísta e ser milionário. É possível? Sim, é possível. Existem exemplos, muitos exemplos. Conhece algum? Não. Porque os verdadeiros tipos de milionários são anônimos. Que tem dinheiro para caramba. São anônimos. O Ayrton Senna só soube de muita coisa dele também depois que ele faleceu. Exato. E vários deles, tá? Então isso é importante. Bom, lá no terceiro céu, então a gente faz isso, né? Estamos lá, tudo diz eu quero, e aí a gente usa a nossa força de vontade, inexorável, e a gente escolhe o que agora a gente deduz ser o pior dos piores panoramas. Não é? Não é comum, não é difícil a pessoa quando estuda astrologia e fica desesperada para levantar o tema dela e falar: este não sou eu. Não é possível, não sou eu. Ou outras pessoas levantam o tema e falam assim: meu Deus, terrível, putz, eu não sei como eu estou vivo até agora. Certo? É normal, né? Porque acha que agora acho que é o pior dos piores. Lá no terceiro céu, não, ele queria, cada um de nós aqui queríamos resolver todos os problemas de uma vez só. Não, eu quero resolver tudo, porque eu sei que é por aí, parará. Aí vem o Senhor do Destino e fala: peraí, por isso que é dado um conjunto de panoramas, e não aquilo que você quer mais colocar. Você não entra. Você não entra. Gente, quando você pega, quando você estuda a astrologia da Rosa Cruz e pratica de fato a astrologia, é muito fácil ver no tema das pessoas, né? Espirais, como a pessoa tem que escapar.
É muito básico fazer isso, você vê isso. É fácil ver isso. Fala, nossa, a pessoa escapou. Ó, aqui ela cortou volta, aqui, putz, aqui não deu, aqui ela se ferrou. Tá? Porque tinha um adulto. Mas ela pode cortar a volta. E corta, gospeda, protela. Protela. Eles tinham que mostrar o panorama depois que já está com várias roupagens, né? De personalidade. Mas é mostrado. Lembra o seguinte, ó. Não no terceiro céu, tinha que mostrar já na região etérica. Mas mostra. Aí você vaza. Não, mostra. Isso, falou tudo. O que acontece? Quando você, depois de 21 dias, você está, até 21 dias da gravidez, você está orbitando em volta da mãe, certo? Então você está lá, o átomo semente do seu corpo denso, que estava na cabeça do espermatozoide do pai, fecundou como óvulo, no colo do útero está a matriz do átomo semente do seu corpo vital, aí há a fecundação, se juntam os dois, não é verdade? Aí o material do corpo vital, átomo por átomo, vão formando o corpo denso. Não é assim que a gente aprende lá na Rosa Cruz, então? Então, 21 dias depois disso, a hora que você vai entrar, porque depois de 21 dias você toma conta desses dois corpos. Então a barriga vai crescendo e você está lá com a sua mãe, né? A sua mãe está cedendo todo um ambiente evolutivo para você, por isso que, por mais que sua mãe seja uma cega, você tem que agradecer muito a ela, porque isso é um sacrifício danado. Muitas pessoas, muitos filhos acham que as pessoas são cegas, né? E não são, porque só esse trabalho, esse sacrifício dela, nossa, já era para gratidão para o resto da vida e para outras vidas à frente, certo? Então, quando isso acontece, é mostrado para você o panorama da vida. De novo. Certo? E o que você faz muitas vezes é escapar. E depende da força de vontade que você escapa, o que acontece com a conexão, a concentrização entre o corpo vital e o corpo denso, e aí você... Retardação. Isso, aí tudo aquilo que você escolheu, tudo aquilo vai por água abaixo, porque você tem uma debilidade mental. Algumas vezes extremamente forte, né? Que te deixa extremamente inútil, e outras vezes meio a meio, aí o Arthur sabe muito mais do que eu quais são as sequências de debilidade mental que o cara pode se manifestar. Os adjetivos. Que é justamente a desconcentração desses centros entre o corpo vital e o corpo denso. Mas essa debilidade também pode ser vida passada. Pode ser. Mas pode ser de. Mas dá para discernir. Naquele livro, Princípios Ocultos à Saúde e Cura, o Maxier ensina como discernir a debilidade mental desse passado e a debilidade mental desse caso. Sabia? Olha lá, Princípios Ocultos à Saúde e Cura. Doenças mentais. Ok? Era muito usado isso para o Hospital da Rosa Cruz, lá em Chiaçais, no sanatório. Certo? Tá? Mas é isso aqui, ó. Então agora a gente sabe. E isso é interessante, porque quando a gente vai tomar conta do nosso corpo, nós de novo sabemos. Então a gente tem certeza daquilo, não. Só que quando chega aqui embaixo, já esqueceu que você está com as roupagens, por isso você quer escapar. E se nós estamos aqui hoje, né, e salvo qualquer outro exame que mostre, nós não somos débeis mentais. Todo mundo capaz. Às vezes eu me confundo. É sinal que nós somos corajosos. Porque nós vimos mandando para mim assim, pode mandar. É isso mesmo que eu escolhi. Puxa! Não é verdade? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos corajosos. Pô, não, é isso mesmo, né? Terceiro é isso aí. Eu queria isso mesmo. Mas se tem não fugimos. Se tem uma escolhe uma debilidade, eu acho que ele é mais corajoso. Quando a debilidade dele é porque ele tentou fugir, ele faz de novo medroso. Ele fez tudo. Imagina só o esforço que foi, porque nós falamos, nós vimos na Rosa Cruz, né? Se nós estamos hoje aqui, é porque os nossos irmãos e irmãs que estão mortos ajudaram a construir os corpos lá. Lembra? Eles ajudam a gente. Então é movimentado muita força. É o pai, é a mãe, 9 meses da mãe, é um trabalho danado. A gente chega lá, a gente quer chegar na hora do vamos ver lá, a gente vai fugir. Isso é covardia. Isso é ingratidão. Isso é destino maturo. Destino maturo bravo. Entendeu? Agora, se a gente vê que todo esse negócio ainda fala, manda, aí sim nós somos corajosos. Não, beleza, é isso mesmo. Entendeu? Por isso que eu falo, é o mérito da gente. E pior, né? Além disso tudo, gente, depois chega numa escola como a Rosa Cruz, entende como funciona, putz, aí você fala, putz, eu sou mesmo corajoso, é isso aí. Pode mandar aí que eu aguento, entendeu? Bom, aí nesse negócio, a gente fala, pô, então, por
que eles se encontram então? Então eu tenho esse desejo. Então eu tenho esse desejo lá em cima, essa vontade lá em cima inexorável de corrigir esses erros, né? Então teoricamente falam, se eu tenho essa vontade, eu quero encontrar todos os meus inimigos. Na minha vida inteira, todos. Eu não quero ter amigo, eu quero ter só inimigo. Eu quero ir pagando tiro atrás de tiro, uma atrás da outra. Pá, 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 pá. Não é assim? Uma por dia. Uma por dia. Manda leão pro leão. Vai embora. Manda mais um leão. Manda mais um leão. Certo? Aí a gente fala assim, então, puxa, então é isso que faz, né? Essa vontade, esse desejo, essa força de vontade e tal. Ué, mas isso não basta. Porque nós estamos dentro de uma teia do destino, então. Certo? E tem mais um lance interessante. O fato de eu ter certeza absoluta, por exemplo, que o Carlos é meu inimigo, não quer dizer que ele tenha certeza absoluta que eu sou inimigo dele. Ele pode não me ver como inimigo, ele pode falar assim, não. O Carlos é um amigão, putz, e eu vejo como inimigo. Tem mais esse lance. Certo? Lembra que eu falei aqui numa palestra, uma coisa muito interessante do Max Handel, que ele fala que você tem que sublimar a lição em relação ao seu irmão. Se o seu irmão vai sublimar a mesma lição com você, o problema é do seu irmão. Tanto é que a lição a aprender, ela não é pessoal. Eu posso aprender a mesma lição com o Carlos. Putz, o Carlos sumiu da minha vida. Não morreu não, mas sumiu. Certo? Faz de conta. Aí aparece o Arthur. A mesma lição pode aparecer no Arthur nas Piratas Espirais. É a mesma lição. Porque a lição não é a pessoa. A lição, ela é o princípio. O princípio, o que você tem que aprender. Entendeu? Então, tem mais esse negócio. Então, não é fácil assim, né? Então, para a gente encontrar os nossos inimigos encarnados, tem que acontecer uma coisa muito interessante, que é a movimentação que nós fazemos no nosso corpo de desejos. Olha aqui nós entrando de novo. Para acontecer isso, os dois forçam a ação do sentimento de interesse, aqui na quarta região. Uma coisa é você ter certeza lá no terceiro céu, outra coisa é você movimentar essas forças, estando com essas ferramentas aqui, totalmente desconhecidas em relação àquela intenção. Que desejam outras coisas. Exatamente. Então, esse desejo da quarta região, que chama de região do sentimento, colocando o interesse como propulsor, é que faz com que os dois se encontram e aí focam na força de atração. Olha só, quem coloca dois inimigos convivendo é a força de atração, é a mesma força que enche o seu corpo de desejos, de altruísmo, de filantropia, de devoção, de fé, de oração. Se você encontra o seu inimigo, não é que você está encontrando o seu inimigo porque é para destruição, para destruir, para acabar com ele, para aniquilar, para arrebentar, que seriam as forças inferiores, não é verdade? Paixão, luta, briga, seria isso aqui? Não, ao contrário. Olha que interessante, o que faz encontrar é justamente isso. Tanto é que quando você estuda a progressão, o trânsito, lá no curso superior de planetária de astrologia, é ensinado que o encontro de um inimigo é movimentado através dos trígonos e sextis, e não de oposição e paralelismo. Certo? Não é interessante isso? São os trígonos e sextis que na progressão mostra, porque, pensa comigo, já fiz um trabalho com isso lá em Campinas, né? Fizemos um trabalho, começamos e terminamos. Quantas pessoas na sua vida até hoje nasceram, viveram e morreram? Bastante, certo? Tem pessoas que estão vivas por aí, vai para a morte, já morreram. E tem pessoas que nem nasceram na sua vida ainda. Concorda comigo? Você não encontrou elas, né? Não encontrou com elas. Você vai encontrar. Né? Tem as pessoas que você encontra e some, não é assim? Né? Às vezes a gente dá uma impressão danada. Você encontra, fez um papo de 2, 3 minutos, a pessoa sumiu, nunca viu. Mas aquilo ficou tão bacana com você que putz, parece que você viveu um bom tempo com ela, né? Então quantas pessoas ainda faltam? Não sabe. Quantas pessoas já aconteceram? Não sei. Faça essa revisão. Nós estamos em Campinas, não. Faça essa revisão. Escreve. Vai escrevendo. Dá para lembrar. É incrível a capacidade que a gente tem de lembrar. A gente às vezes até se surpreende nesse sentido. Se
vivencia isso. Concorda? Agora, o que acontece então? Quando as pessoas... Então, quando você vai encontrá-la, é como se ela não fosse nascer. E ela nasce na progressão quando faz um trígono no sextil, por causa da força de atração. Se ela se encontrasse na quadratura de oposição, era na parte de bloqueio, na parte de obstrução, que é a quadratura de oposições. Olha que interessante, o seu inimigo você encontra no trígono e no sextil. E o seu amigo, você encontra quando? Na quadratura. Nas quadraturas de oposições. Por isso que muitas vezes, né, a amizade é uma coisa difícil, porque o amigo fala a verdade e a sinceridade, doa quem doer. Não é assim? E quantas vezes você fala assim, me decepcionei com aquela pessoa, nunca imaginei que aquela pessoa ia falar isso para mim. E na verdade ela falou, porque é sincero. Isso é na oposição quadratura, tá? Olha que interessante, olha que coisa bacana. Por quê? Porque o amigo, trabalhando em oposição e quadratura, te ajuda a se afastar daquilo. Então ele fala as verdades, e a verdade muitas vezes dói, porque você não quer admitir. Tá aí a saída, pelo poder de atração entre os inimigos, a saída de amá-los, né? Uma fórmula de você conseguir, né, sublimar a inimizade, a diferença de amar inimigo é a coisa. Eu vou mostrar. Amar e orar por eles, né? Ter a gratidão disso, né? Esse grande crescimento anímico que ele nos provoca. Exatamente. Pelo que eu entendi aí, você não perdoa ninguém. Assim como Jesus nunca perdoou ninguém. Porque não fica bravo, né, com as pessoas. Não. No caso do rapaz aí, ele ia... Mas na teoria deveria ser isso. O problema é que a gente fica com os inimigos, a gente não é que fica bravo, a gente quer acabar com eles. Mais do que ficar bravo. E com os amigos nós ficamos bravos sim, porque os amigos que são amigos meus são sinceros. Olha, faz uma reflexão vocês aí, cada um vê as suas vidas. Quantas vezes alguém chegou, né, e falou que, às vezes, muitas vezes o pai e a mãe, né, e você ficou magoado, bateu a porta, adolescente, né, bate a porta, larga tudo, não sei o que, babá. Quando adolescente ainda dá um desconto, porque a mente ainda está assim, mas quando é adulto? Né? Quem é casado sabe como acontece com o marido e mulher, né? Ou com o seu filho, que você tem que chegar lá e ser duro com ele e você não é, né? Então, É que se diz, a verdade dói, né? dói, dá pra casa, né? Beleza? Bom, então a gente está vendo aí como é que os inimigos se atraem, né? Agora tem uma outra coisa interessante aí que eu queria colocar, por último, é que é justamente o antigo ódio. Olha que interessante, é o ódio que os reúnem na mesma família. Quando os inimigos estão reunidos na mesma família, é porque O ódio já foi terrível. É porque o Aaron Baker fala, né? Esse atrito de relacionamento já se tentou resolver em várias vidas passadas. Entendeu? Um como um rei, outro como o empregado, o escravo, um como o rei, outro como a rainha, outro como o general, o soldado, outro como o capaz, não sei de quem, a prostituta, não sei do que, e não conseguiu resolver. Então agora vem na mesma família. Certo? E aí quando vem na minha família, é mãe com filho, é pai com filho, é irmão com irmã. Aí é bem negócio, bem. E o espírito da família dessas pessoas, o espírito da família é pesado. Mas isso também não garante que vai resolver. Não garante, mas é um tipo assim, ó. É um desmato. Quase. Tem um outro ponto acima disso. Além da família, tem um outro ponto que eu vou falar, que aí ou resolve ou então o negócio vai ficar bravo. Tá? Vai ficar pior ainda. Porque tem que resolver. Então, esse ódio é que olha o que acontece. Eu estou lá no terceiro céu. Suponho que eu estou no terceiro céu. Então eu chego lá e vejo que eu ferrei a Margarete por várias vidas do passado. Eu tenho essa consciência, né? E puxa, olha, tinha um espírito virginal, hoje está com a Margarete, que olha, nas vidas, nas 400 e poucas vidas para trás, toda vez que ela apareceu, eu detonei com ela. Ela aparecia, eu matei, eu estuprei, eu acabei com ela, não dei chance para ela em nenhuma das vidas, 400 e poucas vidas atrás. Então é natural chegar lá, né? E ela também me ferrou, quando ela precisou, ela me ferrou também. Então, quer dizer, nós temos um bater muito forte ali, certo? Então eu tenho um desejo danado, mas uma vontade danada de
ter nessa vida, porque eu só posso fazer isso na vida aqui, na Terra, né? Eu tenho que resolver isso aqui. Então eu tenho esse desejo danado disso. O ódio que eu plantei, que foi o problema de várias vidas, é que me faz eu ter essa vontade de encontrar com ela aqui. Aí ela está no terceiro céu também, certo? Ou está um pouco depois de mim, um pouco antes de mim, e ela tem a mesma coisa. Então, puxa, eu tenho que encontrar aquele cara chamado Carlos agora para resolver isso. Então você vê, esse ódio lá atrás é que me impulsiona, é a lei de polaridade. Quanto mais ódio eu tenho, mais vontade eu tenho de voltar para o outro lado, que eu vou mostrar que é o outro lado, certo? E para resolver isso definitivamente. Então, só que isso acontece lá, e quando eu venho na vida aqui, não necessariamente posso ter na mesma família. Todos nós aqui temos vários inimigos que não são a nossa família. Na empresa, por exemplo, né? Na escola, né? Pode ter uma de bullying, essas coisas todas aí, né? Essas coisas, começa a inventar umas modas aí. Mas na realidade é tudo